Mais um Muqueca, Gilson, segunda temporada. E hoje teremos uma muqueca tamanho... Hoje a muqueca é tamanho família, tamanho grande. Tamanho gigante, gigante. Com um cara que é referência numa área que a gente sabe que é muito importante para a galera que faz marketing político, né? Isso, o gigante da advocacia baiana, Hermes Hilarião. Tudo bom, meu amigo? Como é que tá? Tudo bem, Paulo, Gilson. Obrigado pelo convite. Que bom estarmos juntos aqui no Muqueca de Política para a gente conversar um pouquinho sobre a vida, sobre a política, sobre a advocacia, sobre o mundo jurídico. Herminho, vamos contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Por que a política? Por que a advocacia eleitoral? Veja, primeiro, é até engraçado isso, né? Geralmente as pessoas têm dúvidas sobre o futuro, sobre o que deseja fazer. Desde muito novo, eu tinha um sonho de estudar o curso de Direito e seguir minha vida sempre assim, com esse propósito. Desde criança já falava que ia fazer Direito. Não sei se por influência de meu pai, embora meu pai não tenha nenhuma graduação, mas o fato é que eu passei minha infância e minha adolescência dizendo que eu ia estudar Direito. E quando eu iniciei minha trajetória profissional ainda na faculdade, eu também passei a faculdade toda dizendo que eu ia ser advogado. Nunca me interessei por fazer concurso público. Ao longo dos últimos anos, o perfil do estudante de Direito é um perfil de voltar a sua trajetória para o concurso público, sobretudo pela estabilidade. Mas eu iniciei a faculdade com 17 anos. De imediato, eu comecei a estagiar de maneira voluntária no escritório de advocacia, então não recebia nada por isso, era um verdadeiro carregador de pasta. E subia e descia com esse advogado no Fórum Rui Barbosa, Justiça do Trabalho, Tribunal de Justiça. Não entendia direito ainda como as coisas estavam acontecendo, mas eu me aproximei da advocacia, me apaixonei pela advocacia e convenci também meu sócio, Luiz Gabriel, a exercer advocacia, porque Gabriel ingressou na faculdade com o propósito de ser promotor de justiça. O ideal dele era fazer concurso para ser promotor de justiça. E, ao me formar, a gente deu seguimento nesse projeto, né, de montar um escritório de advocacia, muito novo ainda, apenas com 22 anos, perto de fazer 23 anos, mas passei na OAB, recebi a carteira, tivemos a ousadia de montar um escritório de advocacia, de alugar uma sala, de gerar um custo ali, mesmo sem ter cliente, sem ter como pagar despesas, mas acreditamos naquele propósito. E, certa feita, porque o direito eleitoral, vou chegar já nesse ponto. Tanta área para você escolher logo o direito eleitoral, que é correria, prazo é curto. Eu era aquele estudante assim, se eu estava estudando direito constitucional, eu queria ser constitucionalista, queria ser professor de direito constitucional. Se eu estava estudando penal, queria ser criminalista. Hiperfoco. Tinha um sonho de ser professor de processo civil, porque fui, inclusive, monitor na faculdade. Mas o fato é que a vida vai conduzindo a gente, né? E às vezes a gente se conecta com os fatores sociais, porque o mundo do direito ele não vive num mundo isolado, embora alguns colegas advogados, advogadas e até juízes, promotores tenham essa falsa compreensão de que a gente vive numa bolha, quando na verdade a advocacia e o mundo do direito sofre influência de fatores externos, né? Então, ao me formar, certa feita, almoçando eu, Luiz Gabriel, Giovanni Peixoto, que foi nosso professor, e Valber Carneiro, que também foi nosso professor. E Valber perguntou a gente como estava, né, a questão da montagem do escritório. A gente contou que tinha alugado a sala, que íamos iniciar. E ele perguntou, vocês vão atuar em que área? Como é que vai ser esse escritório de advocacia? E eu olhei para Gabriel, a gente não tinha uma resposta pronta. Gabriel falou, eu vou ser criminalista. Quero ser criminalista, né? Aquela ousadia, a gente não tinha perspectiva nenhuma de atuar na área criminal, mas Gabriel falou, não, eu vou ser criminalista e vou atuar só no criminal. E eu fiquei meio sem resposta, porque eu disse, não, professor, a ideia é de fazer civil, consumidor, trabalhista, ou seja, o que não for penal é comigo, menos direito de família. Direito de família eu não quero atuar. E ele perguntou, mas como é que vai ser essa divisão do escritório, divisão de trabalho, de honorários? Eu falei, não, o que der para um vai dar para o outro, a gente vai dividir tudo. E Valber, com toda sinceridade, ele virou para a gente e falou, olha, essa sociedade de vocês está fadada ao insucesso. Lembro bem disso, está fadada ao insucesso, não vai dar certo.
vocês vão desfazer a sociedade, vocês vão brigar e esse escritório não vai para frente. Porque vocês não sabem o que querem. Vocês querem atuar em todas as áreas, querem tudo, e quem quer tudo não tem nada. E Valber olhou para mim e falou, Hermes, por que você não faz eleitoral e trabalha com prefeitura? Porque você é lá de Pindobaçu, é do interior, sempre gostou muito de política, tem um primo de sua mãe lá que já foi prefeito, é prefeito, e você pode iniciar na área eleitoral, e tem tudo a ver, porque o político ele precisa do eleitoral na pré-campanha, na campanha, durante a gestão ele precisa de uma consultoria jurídica, e quando o prefeito sai da gestão, ele geralmente responde a ação de improbidade e ação penal. Então vocês podem oferecer um combo perfeito para o mundo da política. E sem saber e sem cobrar nada, a Valber acabou dando uma verdadeira consultoria e estabeleceu ali o perfil do nosso escritório, que é um perfil que a gente estabeleceu até hoje. Eu não tinha estudado direito eleitoral na faculdade, tinha estagiado pontualmente numa eleição no escritório de advocacia, mas na semana seguinte já estava matriculado no pós de direito eleitoral. E já matriculado na pós de direito eleitoral, comecei a estudar. E por onde eu passava, eu dizia que eu era eleitoralista e atuava no direito. Vestia a camisa mesmo. Vestia a camisa do direito eleitoral, enfim. E posso contar também depois a minha primeira grande experiência na campanha eleitoral. A gente vai chegar lá. Mas assim, uma coisa que é interessante a gente falar, e você que é um cara muito antenado, vive muito essas mudanças, né? A cada eleição a gente sabe, né? A forma de se comunicar, ela muda. Os formatos de comunicação vão surgindo. Então é muito dinâmico, né, cara? E aí eu pergunto pra você, como é que você faz pra acompanhar essa evolução? Porque a gente percebe, isso eu sei, e Paulo também, que você é um cara muito antenado não só com a questão do direito, mas também da comunicação. Então como que você faz pra vivenciar essas mudanças? Você tem acompanhado isso de que forma? Como é que você tá se inserindo nesse mundo aí? Perfeito, isso. Se a gente for fazer um comparativo, né? Assim, a minha primeira campanha como advogado foi uma campanha de 2012. Era uma campanha ainda muito de rua, né? Você tinha a utilização de placas, né? Aquelas placas de 4 metros quadrados, que era uma verdadeira guerra, né? A gente tinha a equipe de montar a placa e a equipe de destruir a placa do candidato ali, né? As pessoas destruíam. As placas a equipe lá. A equipe lá, Então você tinha a equipe de montar a placa e a equipe de destruir a placa. E você contratava seguranças para poder ficar de olho, né? De olho nas placas, rodando as ruas, né? E aquela agonia de muro, tinha pinta-muro. Tinha horário pra colocar, equipe tinha horário de pintar muro, equipe de jogar tinta na branca do muro. Então, tinha um cidadão aqui na Bahia que o cara vendia o mesmo muro para uns 10 candidatos. Aí o cara pintava o nome do candidato, aí pintava o muro depois de branco, pintava o nome de outro por cima. Pra vender um bocado de gente. E o advogado eleitoral tem que dar conta de tudo, né? Destruíram meu muro. E agora? Né? Então era essa guerra de rua. E em termos de rede social, o Facebook estava iniciando ali, estava começando a ganhar força com o YouTube. Foi uma campanha que começou a ter as montagens, né? O WhatsApp começando a ganhar uma força. Então, né? Corpo, aquela equipe também de banda B, que o pessoal aí faz, e estava começando a ganhar força também nesse sentido. Mas o fato é que a cada 2 anos nós temos uma nova eleição e uma nova legislação, porque o Congresso Nacional ele busca também acompanhar essas evoluções, né? Então, o advogado eleitoral, ele primeiro precisa estar constantemente atualizado, porque você tem muitas mudanças legislativas. Eu fiz a pós-graduação em 2011. Né? De lá para cá, nós tivemos uma mudança absurda, né? O encurtamento do período eleitoral, a forma de financiamento, a forma de fazer campanha, as regras mudaram muito, né? O fim das coligações, aí vem as federações. Então, isso muda muito a dinâmica, né? Então, o advogado eleitoral tem que estar em constante aperfeiçoamento. E, por outro lado, a gente precisa ter uma conexão, porque, como eu disse a vocês no início da entrevista, o mundo do direito ele não vive de forma isolada. Então, eu não posso ser um bom advogado eleitoral se eu não conhecer as conexões políticas, se eu não conhecer quem pertence a tal partido, quem é aliado de quem. E também, por outro lado, eu não posso ser um bom advogado eleitoral se eu não tiver um bom alinhamento com o marketing, com a publicidade
da campanha eleitoral, né? Quando o marketing e o jurídico da campanha começam a bater cabeça, o maior prejudicado vai ser o candidato, porque precisa ter uma estratégia, né? O marketing vai trazer a compreensão, olha, isso aqui vai ser importante para a campanha, porque há uma tendência da gente ganhar essa narrativa aqui e isso ser convertido em voto. E o jurídico vai analisar, olha, aqui tem tais riscos. A gente pode correr esse risco porque a consequência é essa. É bom a gente não correr esse risco porque a consequência é essa. E isso precisa ser decidido de maneira coletiva, sobretudo, né? Então, se o publicitário, o advogado, não tivesse a humildade de ter esse diálogo, de estar caminhando lado a lado, isso vai afetar, sobretudo, a campanha eleitoral. E nós vimos de perto várias campanhas que tinham esse bate-cabeça aí, sofrer consequências negativas, né? Então, na última campanha, inclusive, aqui do governo do estado, e isso foi bem notado. Então, o advogado eleitoral, ele precisa não só conhecer a legislação, mas também conhecer o mundo da política e o mundo da comunicação. A comunicação, essa dinâmica. Eu costumo até fazer, porque a gente faz mais de uma campanha. Então, às vezes, você pode fazer uma assertação numa cidade, porque tem um advogado que defende, mas em outra cidade o advogado fala, não faça isso, porque isso não pode, é proibido. Como é que é você? Você é flexível para esse tipo de regra? Existe multa que vale a pena pagar? Existe risco que vale a pena correr? Como é que funciona? O que é aquele pode e não pode de eleição? Que todo começo tem que falar com todos os vereadores, todos erram, né? Todos cometem os erros. A gente fala, não pode isso, não pode aquilo, mas fazem. É engraçado que, por exemplo, a gente viajou a Bahia toda aí, em vários municípios. Não só eu, mas como vários advogados falando, por exemplo, da questão da fraude à cota de gênero. E hoje o que mais tem no TRE é processo sobre fraude à cota de gênero, porque a gente falou tanto e o pessoal não escutou a gente. Então, eu busco, né, trabalhar justamente com essa realidade social e com a realidade política e jurídica. Esse comportamento do advogado de chegar numa campanha e falar, isso não pode, tudo não pode, é o mais fácil, né? Para ele é simples. Segurança jurídica 100%. Não faz isso aí do outro lado, o adversário está fazendo. Então, por isso que é importante você conhecer a legislação, você conhecer as resoluções do TSE, que mudam muito, mudam a cada 2 anos, e você está acompanhando o entendimento, sobretudo do TRE do Estado, naquela eleição. Né? Quando você fala, por exemplo, de propaganda antecipada. A propaganda antecipada vai ser caracterizada quando houver o pedido expresso de voto. É um conceito genérico, né? O que é abuso de poder econômico, abuso de poder político. Então, eu busco seguir uma linha de compreender a realidade de cada município. Tem município, por exemplo, que é importantíssimo você realizar carreata, você fazer comício. Tem outros municípios maiores que o comício grande ele não surte qualquer efeito. É melhor você realizar várias caminhadas, né, por exemplo. Então, vai depender do perfil da campanha, né? E também qual risco as partes envolvidas ali vão querer correr ou não. Quando você fala, por exemplo, em propaganda eleitoral antecipada, a princípio ela pode ensejar o pagamento de uma multa, né? Se for muito grave, pode gerar o abuso de poder econômico, uso indevido do meio de comunicação. Mas o cliente tem que ter uma consciência, olha, doutor, eu quero fazer tal coisa. Sim. Quero colocar outdoor na cidade, né? Parabenizando a cidade. O risco vale a multa. Você vai correr o risco, porque se você não pode utilizar o outdoor na campanha, você não vai poder utilizar o outdoor na pré-campanha. Se você utilizar, você vai pagar uma multa de 5 a 25 mil reais, ou equivalente ao custo daquela propaganda indevida. Então, eu posso calcular esse risco e falar, não, vai valer a pena, eu vou pagar essa multa, porque é preciso que eu faça isso para alavancar a minha pré-candidatura. Agora, tudo isso tem que ser bem dialogado e transparente. Eu também não posso ser responsável de dizer ao cliente, não, faça, que não vai dar em nada. Não vai ter consequência nenhuma. Você tem que mostrar esse outro lado, né? Isso. Ó, você pode fazer, mas você corre esse risco. A eleitoral é muito dinâmica, né? Assim, o cliente, ele quer uma resposta de imediato. Né? É quase a inteligência artificial, é quase um chat GPT, porque... um oráculo. Se você também não tiver um conhecimento e falar, não, vou parar para estudar, vou parar para sentar e escrever um parecer sobre essa matéria, já passou 1 dia, 2 dias, 3 dias na campanha, e 1 dia, 2 dias, 3 dias na campanha pode ser o suficiente para você ganhar ou perder. Na campanha, às vezes, horas fazem muita diferença, né? Alguém postou alguma coisa, você tem que dar uma resposta e você não sabe o tom de dar essa resposta, se não vem uma orientação e você perde o timing,
você acaba perdendo muita coisa, né? Agora, ainda dentro dessa questão que você falou, eu queria lhe perguntar o seguinte, você falou assim, eu vou acompanhando os entendimentos do TRE. Então, no caso, você começa a montar a sua estratégia de resposta com base nas decisões que vão acontecendo em outras campanhas, é isso? Sim, porque a ação eleitoral, a representação eleitoral, ela tem uma tramitação muito célere, né? Por exemplo, ano que vem nós teremos eleição ao governo do Estado. Alguns pré-candidatos a deputados federais, estaduais e ao próprio governo do Estado já estão se movimentando, visitando as cidades, realizando uma publicidade, né, em suas redes sociais e, naturalmente, já vão começar a surgir representações eleitorais no TRE questionando esses atos de pré-campanha. Configura propaganda antecipada ou não? Tem pedido expresso de voto ou não, né? Sim. Está utilizando algum meio de publicidade indevido ou não? Então, essas demandas começam a chegar logo no TRE e a gente começa a perceber aquela composição de que forma está decidindo ou não. E isso facilita as nossas decisões. Então, se eu sou um advogado que não acompanha o que o TRE está decidindo, o que o TSE está decidindo, eu posso estar orientando os meus clientes de maneira indevida, de maneira equivocada. Né? Porque a composição do TRE ela muda muito. Porque o desembargador eleitoral ele tem, a princípio, um mandato de 2 anos, podendo renovar por mais 2. Então, a composição do TRE da eleição de 2026, por exemplo, vai ser completamente diferente da composição de 2022. Então, eu não posso simplesmente chegar, não, em 2022 o TRE decidiu dessa forma. Já é outro entendimento, né? Já pode vir outro entendimento, porque a legislação pode ter sofrido alguma alteração, o TSE pode ter também decidido de uma maneira distinta, são outras pessoas que vão estar decidindo. A visão diferente, né? A visão pode ser um pouco diferente, então é preciso justamente essa atualização constante. Tem uma, Hermes, que é clássica, que é o prefeito que usa a rede institucional da prefeitura ou o governador da rede institucional do governo para se autopromover. Chega muita bronca dessa para você? E qual é o seu entendimento para isso? Chega, assim, a publicidade institucional, ela decorre, né, do princípio da publicidade, que é um princípio constitucional, ou seja, a administração pública, na verdade, ela tem um dever de se comunicar com a sociedade, de dizer o que ela está fazendo. Mas essa comunicação, ela tem que ser institucional, objetiva, ela não pode ser pessoalizada. A partir do momento que a comunicação da instituição começa a utilizar os meios seja aí do governo, do estado, do município ou a União, para alavancar uma pré-candidatura, e isso pode ser passível, né, de análise pela Justiça Eleitoral, podendo configurar a prática de conduta vedada, ensejando a aplicação de multa, ou até mesmo a prática de abuso de poder político, isso enseja a cassação, né, do registro, diploma e do mandato. E, além disso, o gestor pode sofrer uma ação de improbidade administrativa por estar utilizando indevidamente a máquina administrativa. Agora, isso precisa ser enxergado também no caso concreto, mas, por vezes, o gestor se atrapalha, né? Porque ele passa a gestão inteira ali na condição de prefeito. E do nada ele vira pré-candidato. Ele acaba fazendo uma confusão, né? Inclusive, eu oriento sempre. Se você tem uma equipe de comunicação que você usa na administração pública, na prefeitura ou no governo, é necessário que você não utilize a mesma equipe na sua campanha. Porque, às vezes, nos interiores, não só da Bahia, mas em todo o Brasil, o gestor que é candidato à reeleição, ele pega a equipe de comunicação da prefeitura, às vezes com cargos ali nomeados, Sim. e vai utilizar em sua campanha eleitoral, e isso pode trazer também consequências drásticas e graves. Eu acho que é mais comum até do que o pessoal imagina isso acontecer, né? A gente que lida com campanha no interior, a gente percebe que é muito comum. Agora, uma coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte, você falou aí, quando o Paulo ele fez uma pergunta, né, sobre, tem gente que diz que tudo é proibido. Eu já entendi a sua visão, e aí eu queria que você dissesse pra gente assim, dentro das regras, né, onde é que existe espaço para aquela criatividade que vai um pouquinho ali, mas não fere a regra? Como é que você enxerga isso? Qual o limite? E aí você não precisa falar de uma coisa específica, mas de uma forma mais genérica pra galera que tá assistindo e que mexe com criatividade, né? Bom, aqui você tem espaço, aqui você já não tem, né? Como é que você enxerga isso? Assim, tem que analisar o conteúdo produzido. Mas, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o TSE,
e os TREs de todo o Brasil têm o entendimento de que eu não posso fazer um pedido expresso de voto, nem posso dizer palavras que também signifiquem um pedido expresso de voto, né? Que eles chamam de palavras-chave. Sim. Então, eu não posso dizer palavras similares a um pedido expresso de voto. Para conquistar o voto do eleitor, eu preciso dizer na minha comunicação, vote em mim ou me apoie, né? Então, existem várias formas de você se comunicar. Quando um pré-candidato ele vai em sua rede social ou em algum outro meio de comunicação, na rádio, na televisão, participar de uma entrevista, por exemplo, quando ele está falando ali de saúde, de educação, de políticas públicas, de segurança pública, ele não precisa dizer ao eleitorado que ele é diretamente um pré-candidato e que ele quer o apoio, né, da população. Ele pode dizer isso de outra forma, né, se mostrando ali como uma pessoa capaz de gerir o município, o governo ou a União. Então, dentro desse jogo, é possível você se comunicar muito bem, conquistar de uma maneira muito mais segura a confiança do eleitorado, sem fazer aquela comunicação grosseira, né, do vote em mim, me apoie, caminhe comigo, esteja do meu lado, né, quero ganhar a eleição. Não tem coisas que eu não preciso verbalizar diretamente, né, tão expressamente, tão diretamente. Então, acho que a sabedoria está justamente nesse ponto, tratando especificamente da pré-campanha. A gente falou de regras que elas mudam o tempo todo. Tem algumas cidades, inclusive, que existem regras próprias. Por exemplo, eu tive uma cidade que não podia ter fogos de artifício. Eu fui procurar entender o porquê. A militância, gente, eu tava pegando o rojão e atirando na outra militância, na casa dos outros. Então, assim, aí o juiz proibiu. Qual é a coisa assim, mais louca assim, que você já viu assim, em cidade? Essas coisas assim que na Bahia tem. E não, a gente vê muito disso. Já teve decisão de portaria de juiz mandando os bares fechar às 22 horas, né? Porque também estava gerando muita confusão, né, transtorno entre o eleitorado. Por vezes, os juízes, inclusive, chamam, né, as coligações, os partidos, né, para ajustar o calendário eleitoral, porque alguns municípios são realmente pequenos. Sim. Precisa contar com a estrutura da polícia militar. E vivem da... E vivem, as pessoas se envolvem, né? Derby, né? Lado A, lado B. Ficou sem se falar, rapaz, é confusão. Vira derby, as pessoas brigam, né? E, de fato, tem princípio de confusão. Então, o juiz eleitoral, ele tem o que se chama de poder de polícia. É evidente que ele tem que ter uma razoabilidade no exercício desse poder de polícia. Sim. Eu não entendo, por exemplo, se é razoável o juiz baixar uma portaria dizendo que em tal cidade não vai ter comício, não vai ter caminhada, não vai ter carreata, né? E por vezes isso acontece, o juiz, ele quer limitar, não, aqui só vai ter 4 comícios durante toda a campanha, né? Então, o juiz, ele não tem a possibilidade de limitar a liberdade de manifestação, Sim, de expressão, a liberdade política, até porque a campanha ela já é curta. Se eu limitar demais a campanha, eu vou privilegiar, sobretudo, quem está na gestão. no poder. O grupo que está no poder, naturalmente isso. Então, é preciso ter uma razoabilidade também. E em face de eventuais arbítrios, eventuais excessos, é possível adotar medidas junto ao TRE para coibir, né, esses excessos. Por exemplo, na campanha de 2012, eu me lembro bem, eu advogava para o presidente da Câmara da cidade de Itaém, que é uma cidade lá perto de Teixeira de Freitas. E ele teve o registro dele impugnado, porque ele tinha uma condenação criminal, estávamos tentando reverter, e existe uma regra na lei das eleições, no sentido de que aquele candidato que eventualmente foi impugnado e o processo está em tramitação, ele tem o direito de fazer campanha normalmente, ele pode praticar todos os atos de campanha. E o juiz dessa cidade baixou uma portaria e determinou que a polícia militar, pelo fato dele dele ter ali uma impugnação, apreendesse todo o material de campanha dele, o carro de som dele, que na época era possível utilizar livremente, mandou fechar o comitê dele, ou seja, mandou interromper todos os atos de campanha dele. Então, na época, eu ingressei com mandado de segurança aqui no TRE da Bahia e um desembargador deferiu a liminar, suspendendo os efeitos daquela portaria, porque claramente havia uma ilegalidade e havia um excesso. Então, na época da pandemia, na eleição de 2020, também acompanhamos muito de perto, assim, né, os juízes... Essa eleição foi... determinando que não fizesse caminhada, carreata, por conta da aglomeração. Teve demais. Muitos candidatos receberam aí, né, um presente de multas elevadas,
porque descumpriram essas determinações. E, por vezes, o candidato fica na saia justa, né? Porque o eleitor ele quer ir para a rua e, naquele momento de pandemia, algumas pessoas não estavam observando, né, as imitações decorrentes ali da pandemia da Covid-19. Então, o juiz ele tem esse poder de polícia, mas ele precisa exercer isso com razoabilidade. E o advogado eleitoral tem que ficar nessa sinuca de bico, né? Porque todo mundo querendo fazer tudo, um juiz quando faz, como você falou, que é um cara mais rígido, e você tem que ficar acomodando os interesses e segurando, muitas vezes, as manifestações das pessoas, né? Mas aí, ainda dentro dessa pergunta que Paulo fez, eu queria saber de você o seguinte: já aconteceu em algum momento, certo? E aí são causos agora, né? Já aconteceu em algum momento daquela comunicação que você imaginou ser completamente inofensiva, sofrer representação, e você ter que entender por que o juiz aceitou a representação e por aí vai? Já aconteceu isso? Sim, com certeza, porque a legislação eleitoral, quando ela trata, por exemplo, do direito de resposta, ela diz que o direito de resposta pode ser concedido se houver uma afirmação manifestamente inverídica ou uma afirmação caluniosa, injuriosa e difamatória. Então, são conceitos abertos, né? Sim. Eu posso ter acesso ali a um vídeo que a comunicação fez, entender que aquilo é uma crítica política e, por outro lado, o juiz eleitoral, né, com aquele pedido de direito de resposta, ele deferiu o pedido porque ele entendeu que houve um excesso naquela manifestação, que é uma afirmação injuriosa, uma afirmação difamatória, e a gente tem que trabalhar também, né, junto à zona eleitoral, junto ao TRE ou ao TSE, para garantir aquela liberdade de expressão, porque, na verdade, aquela manifestação decorre apenas de uma crítica política. A gente fica embolado por isso, né? Porque tem muita coisa que de repente pode ser e de repente pode não ser. A gente fica na corda bamba, cara. Você está numa cidade defendendo o cliente por uma situação e atacando o outro opositor em outra cidade pela mesma situação? Acontece isso? Sim, acontece. E, por vezes, a gente usa a estratégia até para sentir como é que vai ser sobretudo na parte do horário eleitoral gratuito, né? Sim. Nós temos um período decadencial, ou seja, eu tenho um prazo para requerer aquela representação por propaganda irregular ou o direito de resposta. Da veiculação da propaganda, eu tenho um dia para pedir o direito de resposta, no caso da televisão, né? Se eu perder aquele prazo de um dia, eu não vou depois ter o direito de pedir ao juiz o direito de resposta, porque vai ter decaído o meu direito. Então, naquele momento, quando inicia a campanha, que vem crítica de lá e de cá, né, que vem aquelas afirmações mais duras, né, sim, a gente adota uma estratégia de representar, a gente está fazendo a mesma coisa, mas sim, eles estão representando a gente, vamos representar eles, porque se o juiz for deferir, vai deferir para todo mundo. Né? Então é uma questão de estratégia processual. Então a gente precisa ter esse acompanhamento nas campanhas maiores, por exemplo, a campanha aqui de Salvador, campanha do governo do estado. Geralmente a gente tem a equipe de ataque e a equipe de defesa. Um corpo jurídico que só fica fazendo representação, pedindo o direito de resposta, pedindo a declaração ali de uma propaganda irregular, e uma outra equipe que só trabalha com defesa, porque a demanda é muito alta, então a gente precisa ter esse acompanhamento de perto, e às vezes a gente vai sentindo, né, essa métrica e medindo o que é que a gente deve fazer ou não. Teve uma campanha que eu fiz que o cidadão me chegou uma denúncia dizendo que a marca no nome do vice não estava cumprindo aqueles 25%, não sei o quê. Aí veio aquela peça toda bonita dizendo. Aí chega no final, o cara botou a cidade errada. Porque o cara pegou aquilo dali e fez uma peça para todos os candidatos dele. Mas, pô, esqueceu de mudar a cidade. Deixa os caras se virarem lá para ficar calculando se botou ou não botou. O cara faz para bagunçar. Tipo assim, tem gente que acaba fazendo isso, atrapalha muito, mas também faz parte do jogo. O que você acha disso, assim, desse cara que pega a mesma peça e transforma para 50 cidades e joga para todo mundo aí para se virar? Assim, eu acho que todo advogado e advogada tem que ter responsabilidade pelos seus atos. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de estratégia. Eu acho que a estratégia de fazer a representação, ela é cabível, ela é devida, porque se você ainda não tem um posicionamento da zona eleitoral ou do TRE, e os dois partidos, né, os dois candidatos, estão usando a mesma estratégia na comunicação, se um lado está entrando com um monte de representação, se essas representações lá na frente
forem deferidas. E aí o meu candidato vai perder um monte de tempo no horário eleitoral gratuito. E aí ele vai chegar para mim e falar, por que você não representou eles? Porque eles estavam fazendo a mesma coisa, né? Sim. Então é difícil você arriscar também numa estratégia só de defesa. Por isso, a importância de justamente você ter uma estratégia bem clara com o jurídico, a comunicação e o candidato. No âmbito do tribunal, a última campanha mesmo do governo do estado, nós tínhamos 2 advogados que estavam no TRE só fazendo sustentação oral. Justamente um advogado que ia defender as matérias de ataque e outro que iria defender mais as matérias de defesa. Justamente para evitar esse tipo de contradição, Sim, né? sim. Tem algumas histórias engraçadas de advogados que de manhã estavam defendendo uma tese e de tarde outra tese, né? E em outro município. E isso é complicado, porque você não, mais cedo eu estava errado. Peraí, né? Agora cara, eu tô certo. como é isso? Mudou de opinião depois do almoço, por quê? Mas assim, o advogado, diferente do juiz, ele é a voz do cidadão, Sim. né? Ele é a voz, no caso da advocacia eleitoral, do candidato, dos partidos, né, das federações e das pessoas envolvidas no processo eleitoral. Então, acontece de, numa cidade, a gente defender uma tese, em outra cidade a gente defender outra, e não há nenhuma violação ao código de ética ou algo nesse sentido. Porque o né? advogado ele cria uma estratégia para defender um interesse, não é isso? Então, Isso. se o meu interesse é levar à frente essa tese e o dele é levar um oposto, eu sou advogado dos dois, obviamente você vai ter que se adaptar para defender esses dois interesses. Agora, Hermes, nessa eleição de 2024, a gente teve uma pequena introdução, né? E eu falo pequena assim porque eu acho que foi ainda uma coisa muito tímida, né? Da inteligência artificial. Certo? E a gente sabe que para 2026 essa pequena introdução Ela vai ajudar em alguns casos, mas vai uma atrapalhar. grande bomba. Vai prejudicar E muito. aí? Como é a sua visão Como é que você quanto está a se isso? preparando para 2026 junto com a inteligência artificial? Me conte. Vamos ter que usar muita inteligência artificial para fazer muitas representações. Vai ser difícil. Vai ter representação Veja só. demais. O receio do uso da inteligência artificial é, sobretudo, em relação a deepfakes e a fake news, né? Você usar indevidamente a inteligência artificial para produzir conteúdos impróprios, utilizando a imagem da pessoa, a voz da pessoa. Isso a gente já viu que é plenamente possível, né? Vários vídeos, né? Bolsonaro abraçando Lula, né? Trump com Lula. A gente direto recebe esse tipo de conteúdo no WhatsApp. É preciso dizer que a mentira, ela sempre fez parte da política. É da essência da política a mentira. Eu desconheço uma campanha eleitoral que não tenha utilizado a mentira. Agora, a mentira hoje é em outra proporção. Eu assisti uma palestra uma vez de um publicitário que ele mencionava as campanhas eleitorais que ele fez em várias capitais. E ele disse, olha, eu tinha uma equipe da mentira para ficar em locais públicos, né, nos metrôs, nos ônibus, né, nos pontos de ônibus. Falando com as pessoas, né? Dialogando da loteria. Eu não vou Na fila do banco. Aquele cara que gritava, eu não vou de tal pessoa, é ladrão. Ladrão. Roubou não sei o quê, fez tal coisa. É isso mesmo. Né? Então, você tinha equipe da mentira. Só que a mentira Aquele hoje... panfletinho que era feito no Xerox. Ela está sendo escalada, né? A mentira hoje, ela é muito mais veloz e eficiente. Ela pode, inclusive, decidir uma eleição. Porque o tempo que você pode precisar para esclarecer uma mentira pode significar você perder uma campanha eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral tem se preparado, né, nesse sentido, mas a velocidade da Justiça, por vezes, não é a velocidade do mundo real. Sim. Sobretudo porque hoje a informação é muito, muito célere, é muito rápida, né? Então, além de você utilizar o jurídico para restabelecer a verdade ou para trazer consequências para mentiras utilizadas, hoje você precisa ter uma espécie de equipe de esclarecimento da verdade, né? Para você a todo momento ali estar produzindo conteúdo rápido também para esclarecer eventuais inverdades. Mas hoje também o advogado eleitoral que não tiver um conhecimento sobre inteligência artificial, sobre como isso vem sendo debatido e utilizado no mundo da comunicação,
ele certamente vai prejudicar o cliente, porque em qualquer campanha eleitoral, não só de governo, mas de qualquer município hoje pequeno, é preciso você ter um conhecimento para você tentar coibir minimamente ali a utilização indevida, né, desses meios de comunicação e dessas novas tecnologias. Você, enquanto advogado eleitoral, o que é que você indicaria para uma equipe de comunicação sobre um preparo para te municiar para representações? Então, assim, eu preciso que para a gente fazer uma representação rápida, ter resultado rápido, que a equipe de comunicação ela me passe isso. Como é que quais são as solicitações que você faz para as equipes? Hoje tem muita discussão também sobre a questão da prova digital, né? Hoje a prova digital, para ela ter validade, ela precisa ter uma verificação. Então a campanha, de logo, para estar bem estruturada, é ter, né? Você tem, por exemplo, o Verifact e outros, né, outros sistemas que trabalham com essa verificação para justamente demonstrar, junto à Justiça Eleitoral, que aquela... Que não é uma representação vazia, né? Que você isso. Até porque a Justiça Eleitoral também precisa ter uma segurança. Será se aquele vídeo apresentado, ele realmente... Não foi ele mesmo que fez para prejudicar? Então, esse é um ponto principal, né? Antes, nós tínhamos equipes, por exemplo, para sair na rua com o jornal na mão, tirando foto, mostrando que a placa era indevida. Hoje, não basta mais a equipe de comunicação tirar um print de uma publicação indevida e mandar para o advogado. Se já puder mandar, inclusive com essa verificação, isso já facilita. Então, dentro de uma montagem de estruturação da comunicação e do jurídico, hoje é preciso ter também uma estruturação para que as pessoas que estão ali acompanhando, sobretudo rede social, tenha um sistema desse à disposição para quando fornecer para o advogado, já fornecer, por exemplo, com essa verificação. Hoje, no meu escritório, eu tenho, né, um sistema de verificação, e a maioria dos escritórios que atuam em campanha eleitoral tem esse sistema de verificação. Mas se o escritório já recebe com a verificação feita, né? A celeridade isso maior, acelera a nossa produtividade e também o ingresso imediato das representações eleitorais. Agora, o desafio nessa campanha de 2026 vai ser ainda maior. A tendência é cada campanha esse desafio ser maior. Você acha que a regulamentação, né, que como você mesmo falou, ela vai mudando de 2 em 2 anos. Você acha que a regulamentação ela vai chegar relativamente alinhada com o avanço da inteligência artificial no ano que vem? As normas eleitorais, elas já dão substrato, né, já dão consistência para que o jurídico adote as providências e a Justiça Eleitoral também possa aplicar sanções devidas. Mas o que as pessoas precisam compreender é que no sistema de justiça nós não temos aquele sistema que derruba míssil, né, de ataque de guerra. O domo de ferro. A gente não consegue evitar. Eu vou evitar que uma pessoa desequilibrada vá para a rede social e profira inverdades em face do meu cliente, do meu candidato. Não tenho como controlar o ser humano, né? A legislação prevê consequências para quem pratica o homicídio. Então, a justiça consegue impedir que as pessoas pratiquem homicídio? Infelizmente, não. A gente trabalha com conscientização, a Justiça Eleitoral punindo aquelas pessoas que eventualmente descumpram as regras, e eu acho que já está bem claro que a Justiça Eleitoral não vai aceitar, né, ataque à democracia ou condutas que venham a retirar a lisura e a autenticidade do processo eleitoral. Então, o cidadão comum, o eleitor comum, ele precisa ter uma responsabilidade, porque não adianta você estar lá em sua rede social compartilhando um monte de fake news e depois dizer, eu não fiz nada, eu não participei. Aí tem um monte de print lá verificado que foi um cidadão que compartilhou em vários prints. Eu vou contar uma história aqui da minha cidade. Em 2016, eu ingressei com um pedido de direito de resposta em face de um dirigente partidário que estava justamente compartilhando nos grupos da minha cidade lá de Pindobaçu fake news, né? Ele compartilhava lá um vídeo justamente atacando o então candidato a prefeito com afirmações injuriosas, caluniosas, inverídicas, tudo de ruim que você pode imaginar. E eu fiz uma representação pedindo ao juiz eleitoral um direito de resposta
nos grupos do WhatsApp e dizendo que a legislação eleitoral, ela dizia lá, cabe direito de resposta por afirmação injuriosa, caluniosa, difamatória ou manifestamente inverídica, veiculadas em qualquer veículo de comunicação. Em qualquer veículo. A partir disso, eu fiz uma defesa de que, embora a norma, quando ela foi criada, não tivesse à época o WhatsApp, né, você tinha propaganda de rádio, de TV, né, e também de rua, o WhatsApp hoje é um meio de comunicação. Então é possível você deferir o direito de resposta no WhatsApp, no YouTube, no TikTok, no Instagram, não importa. Então não precisa dizer na legislação o WhatsApp. E o juiz acolheu a tese e deferiu o direito de resposta. Foi engraçadíssimo, porque foi no WhatsApp. Faltando 2 dias para a eleição, o cara mandando lá o direito de resposta em vários grupos. E isso virou motivo de chacota. Não, então esse aí foi o cara mais zoado da eleição. Pois é. Não, e eu imagino, cara, que assim, você deva ter inúmeros causos que a gente poderia fazer um programa só pra você contar, porque eleição é uma terra de tudo que você imaginar acontecer. E o pior um pouco. Então, assim, em relação a candidatos que, por exemplo, imaginavam que poderiam sair representando diversas coisas e tal, e quando você volta com, às vezes, a representação, quando você nega, e o cara fica ali revoltado, porque, mas eles conseguem tudo, mas eu já vi muito disso. Você pega muito desses casos. Só fala da dimensão, só olha pra dimensão, né? Isso tá lembrando da campanha de 2024. Rapaz, era muito engraçado, cara. Eu ficava pensando assim, caramba, coitado de Hermes, porque assim, era um monte de coisa que não tinha por que representar. É preciso dizer o seguinte, o advogado eleitoral, ele não vai ganhar a eleição pra ninguém. Pô. Nem o marketing. Nem o marketing. É uma série de fatores. Alô, candidatos, 90% é com vocês. Exatamente. Eu perguntei isso pra ele porque, assim, eu presenciei, vendo assim, que vinha uma carga de responsabilidade e de expectativa, como se ele fosse virar um jogo de uma eleição. E assim, eram coisas que não tinham nem necessidade de ser representadas, né? A gente precisa ter esse filtro também e ter uma segurança de dizer ao cliente, ou a quem quer que seja, de que não vamos abraçar aquela aventura jurídica, aquela aventura processual, até porque a gente precisa manter uma credibilidade. Claro. Porque se você também representa por tudo e sem fundamento jurídico, quando você fizer uma representação séria, uma representação que requer uma atenção do magistrado, ele já não vai ter... Já está cansado. Ele já está cansado de ver aquelas representações sem credibilidade e ele pode colocar aquela que é tão necessária, que tem fundamento naquele mesmo sentido. Então, é preciso ter também uma cautela nessa utilização das representações, né? Realmente propor a ação quando houver necessidade e houver fundamento. Ou, eventualmente, né, como eu falei, dentro de uma estratégia. A minha ideia inicial era não representar. Mas, se os dois partidos estão adotando a mesma estratégia de comunicação, a mesma estratégia política, e um lado está representando, você pode também usar a estratégia de representar, porque se lá na frente der merda para um, vai dar merda para todo mundo. Ó, a gente é cordeirinho, né, Paulo? Mas já pegou aquele publicitário teimoso, bicho, que não escuta o jurídico, velho. Já teve pra você. Não, eu faço assim, tem que fazer desse jeito. Já fiz. Às vezes a discussão é coletiva, mas a decisão é solitária. Então, o importante é você se resguardar, né? Dizer ao seu cliente, que é o candidato, né? O candidato, ou o dirigente partidário que está ali tratando com você, e deixar claro qual é a sua posição. Se a equipe de comunicação, de publicidade, junto com o candidato, resolve correr aquele risco que você está dizendo que não vale a pena, é uma decisão deles. O importante é você se precaver e deixar alertado. Que você orientou, né? No marketing, a gente tem aqueles assessores, né, que sabem tudo, muito marqueteiro na campanha. No jurídico também tem muito advogado que entende de tudo, que vai falando, não, faça assim, vai dando as ideias. Tem aqueles assistentes jurídicos. Assessores maravilhosos, os caras são especializados em tudo. Sem OAB, sem faculdade. Não, mas faz assim, porque assim dá certo, certo. Isso é normal também, né? Porque a campanha tem muito palpiteiro, muita gente que quer se meter, e quando dá certo é bom,
Porque todo mundo ganhou a eleição, mas quando perde a eleição, sempre tem ninguém culpa, fala. A culpa é sempre do outro. Mas é isso, né? Assim, é você saber se posicionar e ter a consciência do seu trabalho, né? Assim, quem se propõe a assumir um jurídico de uma campanha tem que estar extremamente preparado, porque você está lidando ali com a expectativa de uma população, não só de um candidato, né? Mas Exato. a expectativa de uma população inteira, então é preciso ter muita cautela. A política é apaixonante por isso, né? Que você está mexendo com a esperança de um monte de gente e às vezes isso acaba... Quanto mais os profissionais são sonho e pesadelo, né? Não é todo mundo que vai sonhar. Quanto mais os profissionais eles são participantes, né, da campanha, mais se joga uma carga em cima deles, né? Assim, eu acho que todos vocês já vivenciaram um pouco disso. Uma campanha onde você está muito imerso, você está muito presente, o entorno começa a lhe enxergar como uma pessoa que vai resolver, como o cara que vai fazer salvar. acontecer. Ainda bem que você está aqui. É aí que a gente tem a dimensão justamente do que você falou aí, de quantos sonhos, quantas pessoas estão ali imaginando aquela vitória, e é uma responsabilidade absurda, né? Você falou de preparo para as eleições. Como é que está você se preparando para a eleição de 2026, que vai ser a mais difícil de todos os tempos? Uma eleição enorme, 2 candidatos ao Senado, governador, deputado federal, muito voto. O eleitor pode até errar. Como é que está você preparado para isso? Haja cola. Haja cola. Tem que ter colinha, coluna. É isso, o advogado eleitoral, ele precisa primeiro estar acompanhando sempre o mundo da política, vendo as movimentações. No meu caso, especificamente, acompanhando as discussões no Congresso Nacional. Tem um código eleitoral novo aí em debate. E é preciso também conhecer a legislação e saber que qualquer mudança jurídica legislativa para ter aplicação em 2026, ela deve ocorrer, essa mudança, até um ano antes da eleição. Então, acompanhar primeiro agora o que está sendo debatido no Congresso, até porque tem aprovações que são céleres, tem mudanças que a gente acha que vai ocorrer e não ocorre. Então, é primeiro acompanhar essas mudanças legislativas, e isso quase que diariamente a gente acompanha, né, porque está no noticiário. Depois, verificar eventuais mudanças nas resoluções do TSE e acompanhar sempre de perto, como eu falei, os julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral, no caso meu aqui da Bahia, e também do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que aqui na Bahia nós teremos uma eleição dura do ponto de vista político, né? Nós já estamos praticamente em pré-campanha, né? Um lado provocando o outro, né? Com críticas políticas, com críticas relacionadas à gestão. Então, a gente já está vendo um cenário de movimentação, de alianças, e vamos ver como é que as coisas vão ficar em 2026. Ele já está acompanhando tudo, então eu vou pedir uma dica para a galera que assiste. O mínimo indispensável hoje que o marqueteiro e o político eles precisam saber sobre a sua área para poder começar a dialogar com base, com nexo, e começar a construir uma boa pré-campanha. Nesse momento, né, é preciso que a classe política e a comunicação entenda o que é que eu posso fazer na pré-campanha, né? Quais são os atos de pré-campanha que eu posso praticar para não caracterizar propaganda eleitoral antecipada, porque também você pagar uma multa é ruim, é um dinheiro que você está tirando da pré-campanha que você poderia utilizar em outro sentido, e também ter uma atenção para, eventualmente, os atos de pré-campanha não configurar abuso de poder político, abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação, né? Então, ter essa atenção, ter um acompanhamento também de um advogado eleitoral, desde já, eu acho que isso é imprescindível. Porque você evita acumular erros, né? E isso lá na frente pode trazer também, né, danos ao pré-candidato. Então, é muito, assim, possível hoje você fazer uma excelente pré-campanha sem correr nenhum risco. É muito tranquilo hoje você se comunicar com o eleitorado sem você correr um risco jurídico. Não precisa, como eu falei, você pedir o voto expressamente ou usar de meios indevidos, que é proibido na campanha, no período de pré-campanha. Acho que a legislação eleitoral ela flexibilizou bastante os atos que podem ser praticados no período de pré-campanha, e isso permite que o pré-candidato ele possa
se comunicar bem com o eleitorado e com o cidadão. Devido a isso, essa flexibilização, eu sou a favor da campanha contínua. E digo assim, ela nunca vai parar. Não existe isso. E para você também, advogado, também, você responde os processos, você tem a gestão administrativamente falando, mas a gente tem aí um projeto para a campanha de 5 anos, a partir de 2030. Você acha que existe essa possibilidade ou você acha que a nossa carreira ela só vai viver 1 ano e fica 4 descansando? Essa proposição de unificação das eleições, ela tem ganhado força, né? Inclusive no Congresso Nacional, com deputados, com senadores, inclusive aqui na Bahia, o senador Otto Alencar defende abertamente essa unificação das eleições, porque, de fato, essa mobilização a cada 2 anos, né, acaba interrompendo alguns atos de gestão, acaba envolvendo a classe política muito na eleição, porque vira aquela bola de neve, né? Tenho que fazer mais prefeitos, porque daqui a 2 anos tem governo do estado e eu preciso estar com minha base forte. Depende da outra, sempre. Preciso eleger o governador porque eu tenho mais 2 anos como prefeito. Se eu não for aliado do governador, eu não vou ter uma abertura no governo do estado e por aí vai. Então isso gera uma mobilização. Eu tenho um artigo, inclusive, que eu escrevi, já tem 10 anos, em 2015, foi publicado na revista jurídica até do Tribunal Regional Eleitoral, e eu falo dessa questão da unificação, e à época eu defendia a não unificação, né? Porque, na minha concepção, você iria reduzir o processo democrático e, em certa medida, você vai tirar as discussões relativas ao município, né? Porque uma eleição nacionalizada, você vai ter uma influência muito grande do voto do presidente da República, né? E vai vir de cima para baixo. Você vai tirar as discussões do município, do centro, e as pessoas vivem no município. Então, talvez nesse momento o ideal não seria uma eleição unificada, né? Mas por que não a gente estender o mandato para 5 anos e acabar com a reeleição? Né? E aí você continuar... Que seria um meio termo, né? Que seria um meio termo, isso. Porque eu acho que é muito positivo também você ter uma eleição própria para debater as demandas dos municípios. Porque se você tiver uma eleição somente unificada, você vai reduzir as matérias relativas ao município, porque vai estar todo mundo preocupado com a eleição nacional. Quem é que vai se preocupar com a campanha de um vereador quando você está discutindo nacional? Tem uma questão também que é uma opinião que eu tenho, e eu queria até ouvir o que é que você pensa, que se você unifica tudo e coloca a cada 5 anos, você favorece demais a quem está no poder ter fôlego para buscar uma reeleição. Você concorda comigo? Porque o cara passa 5 anos fazendo pré-campanha, amigo, sem poder, sem nada. É complicado. Você inviabiliza quem está fora de tentar novamente uma vaga. E uma outra questão também quando você tem uma eleição no meio da outra, você consegue mostrar, entre aspas, a quem está no poder se ele precisa corrigir o rumo ou não, quando se forma um novo legislativo com uma nova configuração, muitas vezes não alinhada a quem está no executivo, né? Então eu acho que talvez essa ideia de barrar a reeleição e colocar a cada 5 anos, mas priorizando a eleição municipal no meio, seja uma coisa mais adequada, né? Uma coisa que fique mais meio termo, para a gente não também ser tão radical e acabar inviabilizando a chegada de políticos que estão fora do poder no mandato, né? Exatamente. A gente faz um quadro aqui que é pimenta malagueta e pimenta de cheiro. E aí? Vai pedir para ele botar a pimenta Chegou malagueta? Chegou a hora, né, chegou a hora de se comprometer. A gente faz assim. Lá vem, cadê sua convidada que você quer trazer hoje? Então, não é a pimenta malagueta. É hora de se comprometer agora. Pô. Assim, a gente acaba discutindo dentro do marketing, dentro de rede social, algumas redes, algumas pessoas, alguns políticos que são pimenta de cheiro, que são aqueles políticos que estão errando, estão fazendo tudo de errado aí na rede social. E os pimenta malagueta, que são aqueles, bom, vale a pena acompanhar, vale a pena seguir e ver. Aí a gente queria que você desse aí... Paulo quer ouvir nomes. Dentro da sua forma. Você quer me comprometer, mano? Eu só quero que você diga uma pimenta de cheiro ou pimenta malagueta, entendeu? Ele quer ouvir nomes. Pra mim é complicado, Paulo. Você quer prejudicar minha advocacia. Então vamos fazer o seguinte, diga assim, o que o político
precisa fazer para ser pimenta de cheiro e o que ele precisa ser para ser pimenta malagueta. Aí eu digo os nomes aqui. Aí eu vou te dizer, depende. O cara que faz uma rede social... Depende. Se você hoje... Você tem parlamentares com perfil de extrema-direita, que ele vai se comunicar com o eleitor de extrema-direita, né? Então, para parte do eleitorado, aquele deputado pré-candidato é ruim de seguir, ele não vai seguir, ele não concorda, sim, mas ele vai conseguir atingir ali 20% do eleitorado e ele pode ter uma votação que ele seja eleito. Por outro lado, você pode ter também um candidato de extrema esquerda que vai se comunicar com 20% do eleitorado e ele vai se eleger. Agora, para quem tem o intuito de chegar à chefia do executivo, seja municipal, estadual ou federal, você precisa ter um perfil, na minha concepção, que consiga chegar a todos os segmentos, né? Um perfil mais de centro, né? Um perfil que se comunique bem com a esquerda e com a direita. E daí a dificuldade, sobretudo hoje no mundo de rede social, que as informações chegam com muita celeridade. Antes era mais fácil o político se esconder, né? E até não se meter em algumas polêmicas. Então, eu acho que o perfil o seu perfil político vai depender muito do seu propósito. Eu posso ter um perfil, como eu falei, de extrema direita e falar, não, eu quero ser deputado estadual. Sim. Eu vou me comunicar com o eleitor da extrema direita, né? Por outro lado, eu quero me comunicar com o eleitor da extrema esquerda, porque é ele que está me elegendo. Para o executivo, essa regra não funciona. Para o executivo, essa regra não vai funcionar bem. Agora, por outro lado, também, dentro de uma eleição nacionalizada, quando um candidato ao governo ele não consegue ter um candidato a presidente da República que ele se identifica por completo, isso pode prejudicar a sua candidatura, né? Aqui na Bahia, e não estou fazendo crítica pessoal a quem quer que seja, Jerônimo tinha um alinhamento específico com Lula. Por outro lado, o candidato ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, ele tinha uma dificuldade, porque ele não tinha um candidato forte no seu partido. Sim. E ele tinha naquele momento, Soraya era candidata, não era uma candidata forte, e aí você estava no extremo ali, né, com Lula e Bolsonaro. E ele não tinha uma identificação ideológica, e não sei o que estou dizendo isso, né? Ele verbalizava isso. Então ele não tinha uma identificação. E o outro lado soube utilizar isso, né? De bater, olha, é melhor você votar em quem tem lado, né? Então o eleitor vai analisar. Então, cada eleição é uma história, né? E a melhor forma de responder isso é a comunicação, fazendo uma pesquisa qualitativa para poder verificar o que é que o eleitor está esperando. Ainda jogou para cá. Então, a Pimenta Malagueta é quem tem uma boa consultoria de assessoria jurídica e de marketing, é isso? E a Pimenta de Cheiro são os extremos aí que querem fazer qualquer coisa. De qualquer jeito. Então, rapaz, fugiu bem de colocar uns nomes, mas a resposta foi boa. Eu não gostei não, porque eu queria falar uns 3 nomes aqui. A graça é quando a gente bota um nome, mas tá tudo tranquilo, tá? Tá bom. Vamos deixar essa disposição, não. Vamos deixar passar nessa. Diferente de meu pai e de meu sogro, nem de pimenta eu gosto. Saiu pela tangente agora aí de vez. E aí, quando a gente chega no final, certo? A gente faz um ping-pongzinho, algumas perguntas para você responder de uma forma breve, concisa, tá? A primeira pergunta é, dentre as leis eleitorais, qual é a que mais gera dor de cabeça? Lei das Eleições, a 9504. Esse é a que lhe causa mais problema. Porque ela regula ali a parte de propaganda, de conduta vedada, de prestação de contas. Então, é a que gera mais dúvidas. É a lei do dia a dia da eleição. Pronto. Não precisa nominar, mas você pode falar como foi, o que foi, tá? Uma campanha inesquecível que você acompanhou enquanto advogado. Campanha eleitoral de 2012 na cidade de Alagoinhas. Massa. O maior erro que um candidato pode cometer na comunicação? Achar que não precisa melhorar, que a eleição está ganha e que ele não precisa ser bem orientado. Até porque cada campanha tem uma história
e você precisa identificar, naquele momento histórico, o que o eleitorado está esperando do candidato. E essa daqui é para todos os convidados. Eu gosto dessa pergunta, porque a gente já vai guardando aqui as opiniões para a gente pensar na eleição do ano que vem, que é a eleição de 2026 em uma palavra. Confusão, arerê, gritaria e bomba. Tiro, porrada e bomba. Quando eu perguntei a Paula que foi tiro, porrada e bomba. Não tem mistério. Cara, tá todo mundo esperando isso pro ano que vem, né, Paulo? Vamos comprar o colete à prova de bala, o capacete e... tentar se preparar, porque o bicho vai pegar. Antes de terminar, dia 18 de setembro, com Paul Bahia, com suas perspectivas aí, sua preparação para isso. Primeiro agradecer o convite, parabenizar a organização pelo evento. Estaremos lá justamente conversando sobre marketing jurídico, sobre o direito eleitoral, sobre justamente essa interlocução, né, do jurídico com a comunicação. Estarei lá para poder levar um pouquinho da minha visão, da minha experiência em campanhas eleitorais. Maravilha. Suas considerações finais. Agradecer e dizer que passou muito rápido. E obrigado pelo espaço, espero voltar em breve. Parabéns a vocês dois por esse projeto, um projeto muito bacana, que leva informação, comunicação e, acima de tudo, de uma maneira muito leve. Valeu. Maravilha, Foi valeu. muito bom, né? Foi muito bom. Eu espero que tenha sido um programa... Quando definir esse negócio dessas regras da eleição do ano que vem... Até outubro, né? A gente traz de novo. Assim que definir isso aí, você a gente tem que marca explicar uma nova vinda. Destrinchar essa regra nova aí. Mas quem assistir aí, quem faz comunicação que assistir aí, já vai começar a ter um norte legal para não fazer bobagem. Não fazer bobagem e não dar trabalho. Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.